Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Renata Nunes e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês, tá? Uma receitinha de bolo. Lembrando que eu não sou profissional, tá? Eu gosto muito de fazer, então eu boto todo o meu amor e meu empenho, vou tentando, vou pesquisando também, e aí eu vou fazendo esses bolinhos, tá bom? Eu tô sumidinha por aqui, eu sei, tá? Mas em breve estarei trazendo mais vídeo pra vocês de enxoval, mostrando as coisas que eu estou comprando. Eu estou esperando acumular, porque esse tempo pós fim de ano dá uma apertadinha. E aí a gente também tem que ver as coisas do apartamento, de obras e afins. E aí acaba que o orçamento fica bem apertado. Então a gente vai fazendo as coisas conforme dá, né? Conforme a gente consegue. Mas aí eu vou juntar e vou mostrar tudo pra vocês. Também eu tô esperando chegar aí a promoção da Shopee, né? Desse mês de março. E aí eu vou comprar as coisas e vou trazer tudo pra mostrar pra vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou trazendo algumas receitinhas. Se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, pode dar sugestão, tá? Que eu estarei trazendo pra vocês. Então é isso, fiquem com o vídeo dessa receita, desse bolinho. E em breve terá mais vídeos sobre enxoval, não se preocupem. Então, gente, esse bolo eu vou começar ele na batedeira, tá? Eu vou adicionar aqui 4 ovos, xícara, tá? De açúcar. Eu tô medindo nesse copo descartável, tá? Porque ele tem um tamanho de 200 ml, que é o que vale a uma xícara de 200 ml, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a bater até isso aqui dobrar, né, de volume. Então, gente, ó, esse aqui é o ponto, tá bom? Tá vendo? Ele dobrou de volume, ficou bem branquinho. Eu bati aqui por volta de 10 minutos, tá? Essa mistura. E eu bati na velocidade 3 da minha batedeira manual, tá? Ela não é uma batedeira planetária, não. E aí, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou botar ela na menor velocidade mesmo, né? Que vai ser só pra misturar. E aí, eu vou acrescentar aqui agora, uma xícara e meia, que no caso, como eu falei pra vocês, eu estou medindo no copo descartável, porque fica melhor, que aí eu passo as medidas corretamente pra vocês. Então, seria 1,5 copo, né, de leite, que é o que vale a 300 ml no caso, né? Mas você medindo na xícara, eu acho que é mais preciso e sai mais certinho. Então, eu vou botar 1,5 copo desse aqui de leite. O leite, gente, ele tem que estar um pouquinho morno, tá bom? Ele não pode estar gelado e também não pode estar quente, então tem que estar morninho. E meio, né, de óleo, na verdade meio não, um pouco mais da metade de óleo. Então eu vou botar aqui pra bater na velocidade 1 e vou acrescentar, tá bom? Deixa eu passar pra cá, pra dar pra ver. Pronto. E agora eu misturei, como vocês viram, né? Só por mais alguns segundos, tá bom? Que é só pra agregar mesmo, é porque na verdade eu não quero que ele perca esse volume. Então aqui agora a gente vai adicionar, tá? O que vale a 3 copinhos desse de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá, gente? E aí essa farinha de trigo que eu vou adicionar aqui, ela já foi peneirada. Então eu vou botar pra bater também na velocidade 1. Bem rapidinho, só pra ir adicionando essa farinha aos poucos. E eu não vou deixar ela bater muito, tá? Porque senão ele vai perder o volume e a massa pode ficar um pouco pesada. Aí eu vou pegar aqui agora minha farinha de trigo pra ir adicionando aos poucos. Vou botar aqui velocidade 1.
Pronto, eu vou deixar esse vídeo, inclusive, em velocidade real pra vocês verem, que eu bati rapidinho, só foi até a massa ela se misturar totalmente na nossa mistura aqui. E agora nós vamos acrescentar as raspinhas de limão, tá? Eu tentei raspar aqui, na verdade foi Pedro. Raspou, né, um pouquinho do limão. Isso daqui é a gosto, tá, gente? Porque esse limão aqui, ele vai dar um sabor especial pro nosso bolo, porque como ela é uma massa neutra, né, você pode adicionar essência de baunilha, você pode adicionar raspa de limão, ou algo de sua preferência. Aqui eu não vou botar pra bater não, tá? Vou mexer aqui mesmo com o bolzinho mesmo da batedeira, tá bom? E vou adicionar agora o que vale é uma colher de sopa de fermento químico. O que vale é uma colher de sopa de fermento químico. Então, a tampinha é o que é referente a uma colher de sopa, tá? Deixa eu botar aqui na tampinha certinho. Pegar a minha peneira, mesmo que eu peneirei a farinha de trigo, e eu vou peneirar esse fermento aqui na massa. Pronto. E agora eu vou mexer com o próprio, né, bolzinho da batedeira delicadamente, de baixo pra cima, envolvendo esse fermento nessa massa, tá bom? E aí, delicadamente eu mexo aqui. E tá prontinho a nossa massa. Eu vou usar, gente, uma forma. Vou botar aqui pra mostrar pra vocês. Vou usar uma forma que ela tem 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, tá bom? Então, eu tenho minha forma bem com manteiga no fundo. Pode ser margarina também. E aí, se você tiver papel manteiga, se você tiver papel toalha, algo do tipo, também dá pra colocar no fundo da forma. Você corta o formato dela certinho e não precisa untar as laterais, tá? Eu untei aqui do meu jeitinho, só o fundo da forma mesmo. E aí, agora eu vou acrescentar a massa e a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Esse forno tem que estar um pouquinho quentinho. E aí, a gente vai deixar de torno de 40 a 45 minutos, tá bom? Então, deixa eu botar aqui. Então, gente, aqui no nosso brigadeiro vamos utilizar 2 caixinhas, tá? De leite condensado, a marca da sua preferência. Vou adicionar aqui aos poucos. Aí você pode utilizar a espátula pra raspar a caixinha. Nesse caso, eu vou deixar um restinho, tá? No fundo, porque como eu vou ter que molhar o bolo, aí eu vou fazer um pouquinho da mistura de leite condensado com leite, né? E aí vai ficar um restinho na caixinha, por isso que eu não raspo ela até o final. Então, eu vou adicionando aqui as 2 caixinhas, tá? Por completo. E agora, eu venho botando o creme de leite. Aqui. No caso do creme de leite, são 2 caixinhas, só que eu tenho uma só no momento, então eu vou usar só uma mesmo. E aí, um pacotinho, né, de 50 gramas de coco ralado. Aqui. E tudo isso, meu fogo está desligado, tá? E uma colher de sopa de margarina ou manteiga. E aí, aqui agora, eu vou dar uma mexidinha. Ah, sim, perdão. A gente vai adicionar também uma colher de sopa de leite em pó. 2, na verdade, perdão. 2 colheres de sopa de leite em pó. Aí agora, com o fogo desligado, a gente mexe bastante a nossa mistura, tá? Antes de ligar o fogo, a gente vai agregar todos os ingredientes aqui.
E logo após estiver tudo misturadinho, a gente pode ligar o nosso fogo. O fogo tem que estar médio, tá, gente? De médio pra baixo. Porque como ele é um recheio branco, caso a gente deixe fogo alto, pode correr o risco de criar gruminhos, ou então de ele ir grudando na panela e ficar soltando aqueles pedacinhos escuros. Então, para que isso não ocorra, é bom a gente deixar o fogo médio, tá? Ir mexendo delicadamente, tem que ter um pouquinho de paciência, mas aí quando chegar próximo ao ponto, avisa vocês. Agora eu vou ligar o meu fogo, né? Vou ligar aqui. Liguei. E agora eu vou mexendo até eu conseguir um bom ponto aqui nesse recheio, tá? E o ponto eu vou mostrar pra vocês certinho. Mas enquanto isso tem que ter um pouquinho de paciência, que logo ele vai ficar maravilhoso. Então, gente, como eu descobri o ponto certo, tá vendo? Esse é o ponto, ó, quando ele cai em blocos. Deixa eu pegar a colher aqui pra mostrar pra vocês. E vai formando o desenho, ele não se mistura em cima, tá vendo? Então, vou desligar aqui o meu fogo e vou continuar mexendo um pouco para parar o cozimento, tá? Porque ele já tá no ponto certinho. E olha como ele fica totalmente estruturado, ó. Tá vendo que formou o desenho aqui em cima, não se misturou? Pronto. Esse é o ponto certinho do recheio do nosso bolo. Aí, vou dar só uma mexidinha aqui e passar ele para um recipiente, colocar um plástico, né, em contato com o recheio, para que ele possa esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Aqui. Então, gente, acabei de tirar meu bolo aqui do forno, tá? Ele tá bem quente, que eu acabei de tirar. Mas só de você triscar já dá pra ver que ele tá bem úmido também, tá bom? Então, vou esperar ele esfriar um pouquinho, pra aí a gente começar as nossas preparações. Então, gente, agora eu vou gravar pra vocês fazendo a geleia de morango, tá bom? Aqui eu tenho o que vale a uma caixinha, né, daquela que a gente compra no mercado de morango. Ele tá assim com água, não foi porque eu botei água, tá bom? Esse daqui foi a própria polpa do morango que foi se dissolvendo porque eles estavam congelados, tá? E aí descongelou e ficou assim, mas também não tem problema. E aí, juntamente aqui pra essa geleia, eu vou adicionar meio limão, né, que tá aqui dentro do espremedor, vou espremer aqui dentro, tá? O limão tá com a casca assim porque a gente usou a raspa dele no bolo. E também vou adicionar aqui o que é equivalente a 2 colheres de sopa de açúcar. Essa foi mais rasinha, eu vou botar 3. Vocês estão vendo que minha colher tá meio rasa, né? Então eu vou botar 3. Meu fogo já tá ligado, tá, gente? Na verdade, isso se faz de fogo desligado. Mas o meu já tá ligado, também não tem problema. E agora aqui eu vou mexer, né? Vou misturar tudo certinho e simplesmente eu vou deixar aqui esse morango ele reduzir, né? E aí se transformar naquela geleia maravilhosa. Então a gente deixa aqui e aí quando chegar próximo ao ponto eu mostro pra vocês. Pronto, gente, vou mostrar pra vocês o ponto da minha geleia, tá? Esse é o ponto que eu quero ela, tá? Quero ela um pouquinho mais liquidazinha, porque eu vou aproveitar ela pra molhar o meu bolinho, tá? Então, eu sempre vim aqui, dava uma mexidinha e olhando o ponto, e aí ela já reduziu. Quem quiser ela mais consistente pode deixar ela reduzir bastante, tá? Que dá super certo. Então, gente, dessa parte em diante eu vou começar a narrar pra vocês, tá bom? Porque meu vizinho resolveu colocar um som super alto, mas tudo bem. Então, aqui eu venho soltando o cantinho do bolo, da forma, tá? Usa uma faquinha reta, tá bom? Não usa de serra, para não acabar danificando as laterais do bolo. Então, eu vou desenformar ele, porque eu quero fazer camadas, então eu vou precisar cortar direitinho. Mostrei pra vocês que ele soltou certinho da forma, minha forma está limpa, tá? Eu virei ela pra servir de apoio, pra camada do bolo que eu for colocando. E aí, eu vou cortando pra vocês. Ah, eu queria aproveitar, né, nessa parte aqui, que eu tô editando e já tô narrando pra vocês, pra dizer o seguinte, gente, desculpa, viu? Aqui tá uma época que tá cheio de mosca. Eu não sei o que é que tá acontecendo, então tem umas participações delas aí no vídeo. E eu confesso que eu fico bem estressada com essas moscas. Eu não gosto, acho que ninguém gosta, né? É muito ruim. Mas, enfim, eu tentei ao máximo. Aí aqui em casa a gente usa várias receitinhas. A gente usa
produtos específicos para espantar, mas mesmo assim, enfim, elas estão aqui firme e forte. Deus é mais, viu? Mas a gente vai fazendo do mesmo jeito. Aqui eu vou cortando meu bolo no olho mesmo. Eu primeiro marco 2 pontinhas, tá? Conforme a medida e a grossura que eu quero do meu bolo. Eu pego ele com o maior cuidado, porque esse bolo tá muito fofinho, gente. E essa primeira camada eu confesso que eu cortei um pouquinho errado, porque ela ficou com uma parte um pouquinho maior que a outra, sendo que ele estava totalmente nivelado. Mas isso aí eu vou ajustar, tá? No decorrer do vídeo, e aí vocês vão ver certinho. Então, aí eu vou cortando, né, as camadas do bolo. E no fim das contas, eu desisti de tirar o bolo daí e colocar em cima da forma, porque ele tava muito fofinho pra não ficar jogando ele pra lá e pra cá. Então, eu preferi deixar ele aí no prato, cortar certinho e só retirar ele na hora de fazer a montagem, tá? Direto na forma. Que aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui eu já tava preparando pra colocar o plástico, né, na forma, pra não correr o risco do bolo grudar quando eu umedecesse e também pra ajudar a compensar. E lembrando que esse bolo eu não tive muito tempo de deixar ele na geladeira, tá? Vou avisando aqui pra vocês de antemão, porque eu tava fazendo ele, não foi aqui pra casa, foi pra uma amiga minha, e aí eu tava com um tempo super curto e apertado, mas a gente foi ajustando direitinho e deu certo. Aí eu coloquei o plástico e já fui pegando meus bolos para fazer as minhas camadas, que no caso é bolo. Eu umedeço ele, apesar que essa primeira parte do bolo eu acabei esquecendo de umedecer. Mas como eu botei a geleia de morango e ela já estava um pouco liquidazinha, que eu queria ela mais fluidazinha para poder umedecer a massa, então não teve problema, porque fica úmido do mesmo jeito. E o buraco que eu falei que eu fiz no bolo foi esse aí, tá, gente? Mas depois eu consertei certinho, porque a massa ela ficou na outra parte do bolo, mas não teve nada não. E aí eu fui, né, pegando direitinho, tentando montar certinho, pra deixar ele nivelado. Fui colocar a geleia de morango, lembrando que nessa parte eu esqueci de umedecer, tá? Porque a sequência, na verdade, é um disco de massa, umedece com a caldinha que eu fiz, que é com leite e leite condensado. Depois eu venho com a geleia de morango e aí em seguida eu boto o nosso recheio, que foi aquele recheio bem consistente, maravilhoso que a gente fez de coco, tá? Que dá um contraste maravilhoso. E essa geleia tava bem azedinha, então ficou perfeita. Aqui eu já venho pedindo 1000 desculpas a vocês, tá? Porque meu celular descarregou. E aí, infelizmente, eu não pude parar pra esperar o celular carregar pra poder mostrar a vocês que, como eu falei, meu tempo estava curtíssimo. Então, eu já fui, montei logo o restante do bolo, mas do jeitinho que eu falei aí pra vocês, que não tem erro. Coloquei ele por alguns segundos na geladeira, que foi o tempo que eu limpava a minha mesa e levava as coisas pra lavar, né? Separei os morangos bonitinho e aí a gente começou a montar. Fiz 5 brigadeiros somente, tá bom? Pra decorar e fui intercalando, né? Morango, botei os 5 brigadeiros, essa caldinha aí que tá em cima escorrendo. Aí, na verdade, é uma mistura, tá? Que eu fiz rapidinha, que é de leite condensado com limão, né? Que ele fica bem consistente, bem gostoso, um moussezinho de limão. Então, eu coloquei aí em cima, porque não tem problema que como era um bolo gelado, então não ia ter problema algum. E aí eu fui intercalando os morangos certinho, conforme eu via que tava ficando bom, que tava ficando legal. Eu olhava por cima, tentava ter uma ideia pra deixar ele mais bonitinho. Essa bandeja lá foi improvisada, né, porque eu estava sem bandeja. Isso daí foi um domingo, tudo fechado, então piorou pra conseguir achar as coisas, tá? Aí eu peguei uma bandeja, né, daquelas que a gente tem que é iluminada, que é de papelão, então eu cortei ela certinho, redonda, porque a minha era quadrada. E aí a gente tentou improvisar da forma que podia. Daí eu cortei meus morangos ao meio, né, pra intercalar ele com os morangos que estavam inteiros, porque os morangos que sobraram não ia dar pra fazer o restante do contorno. Então eu parti ao meio, né, eles, e aí fui intercalando. E vocês veem minha luta aí com a mosca, né, a mosca querendo se aproximar, meu Deus do céu. Eu já tava entrando em desespero, doida pra terminar, pra tentar colocar o bolo só mais um pouquinho na geladeira, né, e sair de perto dessas moscas, porque eu vou confessar a vocês, eu detesto fazer coisa com mosca por perto, me dá uma agonia horrorosa, então tá até de desistir. Mas aí eu me mantive forte, foquei no objetivo e fui fazendo até o final.
E eu até me surpreendi, porque na verdade esse bolo no fim das contas foi super um improviso. Eu quis gravar um pouquinho pra vocês, né, porque eu prometi trazer uma receita, estava em dúvida de que receita poderia trazer. E aí, como surgiu a proposta pra fazer esse bolo pra uma amiga minha, eu fui e resolvi gravar, né, pra mostrar a vocês. Mas aí é vida real, tá, gente? Não sou profissional, não sou confeiteira, gosto muito da área da confeitaria, sempre invento, né, o que fazer, invento bolo, invento moda. E no fim, graças a Deus, sempre dá certo. Pretendo futuramente fazer um curso para aprender certinho, porque é sempre bom ter algumas técnicas. E aí eu vou tentando encaixar uns morangos ali, como vinha na minha cabeça, mas eu vi que não dava certo, tirei, baguncei o meio do bolo, mas vocês vão ver que eu vou consertar direitinho, tá? Lembrando, gente, que minha mão está limpa, higienizada. Eu fico o tempo todo lavando as mãos, porque eu tenho esse toque, eu não tinha luvas nesse dia, então aí que eu ficava mais, né, com toque. Então eu lavava a mão sempre para poder deixar tudo bonitinho, tudo higienizado, porque a higiene faz parte de todo o processo. Então montei aí, coloquei esses 2 morangos por último e assim ficou o resultado do nosso bolo, tá bom? Eu vou deixar o take aí para vocês das fotos que ficou. E esse foi o nosso vídeo de hoje, um bolo maravilhoso com geleia de morango e tudo mais, tá bom, gente? Se vocês gostaram, deixa seu like. Mil beijos, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Não esquece de se inscrever, tá?